Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso 8. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A carta à igreja de Esmirna já tem aquela exceção que a gente colocou um pouco antes, quando a gente estava falando ali, abrindo o estudo da carta de Éfeso, que algumas igrejas elas não recebem uma exortação direta. Esmirna é uma delas. Tem uma palavra de admoestação, mas não tem essa exortação por algo que é praticado lá. Sim. Então, isso faz com que a gente olhe para essa igreja. Ela tem algumas questões que falam muito conosco, né? Esmirna era ali a segunda maior cidade, sai de Éfeso, vai para Esmirna. E quando João endereça e diz assim: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu, há algo de particular aqui. Então Deus, quando fala com o povo, fala de uma forma que seja compreensível. Tem algumas coisas que para nós, por causa do lapso temporal, a gente precisa buscar a cultura, como é que era, mas para quem está ouvindo ali tem um outro sentido. Sim. Mas acabam compreendendo. Isso Jesus fez muito com os discípulos. Usava da agricultura, usava uma questão aqui, usava outra questão ali, que para quem estava dentro daquele contexto era extremamente compreensível. Estavam familiarizados, né? Exatamente. Então Jesus fala de pesca, Jesus fala de agricultura, Jesus fala de questões que para eles está muito vivo. Então, quando essa carta endereçada a Esmirna traz essa questão, o que foi morto e reviveu, obviamente que fala assim da questão de morte e ressurreição de Jesus, mas também tem uma questão de uma cidade que foi destruída, esteve ali morta e que agora ressurge. Então tem essa questão para a igreja. E aí tem a questão da tribulação, que é extremamente interessante, porque assim fala: eu sei as tuas obras e a tribulação. E tribulação aqui tem um sentido de ser pressionado. É uma pressão mesmo. É assim, uma igreja e são cristãos que estão sendo pressionados. Por quê? Porque quando dessas cartas e desses momentos, há uma perseguição aos cristãos, há uma perseguição severa aos cristãos. A gente está falando do primeiro século da igreja. Nessa questão do primeiro século da igreja, os cristãos eles estão sendo pressionados de dois lados. Por quê? Porque eles estão sendo pressionados por Roma, mas eles estão sendo pressionados pelos judeus. Aparentemente, lá no início, os romanos ainda entendiam os cristãos como um braço do judaísmo. Então é uma vertente do judaísmo, como tem ali os fariseus, os saduceus, tudo é mais um braço. Até que essas questões elas vão sendo separadas, demora um tempo. Tanto é que em Atos, acho que Atos 11, se eu não me engano, está escrito ali que em Antioquia, se eu não me engano, pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Cristãos são pequenos cristos, mas também é uma forma pejorativa de chamar, são cristãos, são pequenos cristos, são seguidores de Cristo. Então eles ainda são entendidos como um braço do judaísmo. Então eles sofrem essa perseguição de um lado, porque de forma geral Roma está tendo alguns problemas de governo, alguns motins, algumas coisas assim que já vinha antes, mesmo ali desde o período dos Macabeus, tem essa questão das revoltas. E mais para frente essa perseguição e essas questões elas vão se tornando cada vez mais severas.
E aqui, então, tem essa questão de uma cidade que é destruída por terremoto ali e que destruiu grande parte daqueles lugares, e essa cidade é reconstruída. Então, aquele que esteve morto reviveu, fala da tribulação, e aqui a gente pode antecipar um pouco, porque fala assim, ó, eu sei da sua tribulação e também da sua pobreza. Parênteses, mas tu é rico. Não é regra isso, não é regra. Que a pobreza é igual à vida espiritual elevada. Às vezes a gente até acaba caindo no engano de bater o carimbo assim. É pobre, é espiritual. É rico, não é espiritual, porque o rico não vai entrar no reino, é mais fácil, camelo, fundo da agulha. Essa questão. Sim. É uma distorção, hein? É isso mesmo. Existe uma distorção, hein? E isso às vezes leva as pessoas até uma autocomiseração, né? É uma interpretação errada de assim, não, isso aqui é vaidade, eu não posso ter isso aqui. É uma interpretação absolutamente equivocada. Sim. Pobreza não significa vida espiritual. Assim como riqueza não impede que a pessoa tenha uma vida de comunhão. Mas tem um jovem rico, tem questão ali, o mendigo, olha, quando eles morreram, cada um foi para um lugar diferente. Então, tem aquele jovem que tem muitos bens e quando ele chega a Jesus, fala assim, olha, o que devo eu fazer para dar a vida eterna? Jesus fala todas as coisas. Ele fala, eu já guardo todos os mandamentos. Então, vai, se desfaz da sua fortuna, dá ali para os pobres e então você vai me seguir, você vai ter um tesouro. Jesus, claramente como Deus, sonda o coração das pessoas. Então Jesus está trazendo ali uma revelação de algo que está no coração da pessoa. Isso. Não é um desejo de Jesus que nós aqui, cada um de nós, pegue as suas posses, distribua, fique sem nada, porque senão, se tiver um pouco mais, não. O que Paulo diz a Timóteo é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a questão de não dá para servir a Mamon e servir a Cristo. Então, que posição o dinheiro ocupa na minha vida? É uma outra questão. A gente precisa compreender isso. Mas nesse caso aqui, a gente consegue traçar um paralelo com outra igreja lá na frente que vai falar assim, ó, você diz, eu sou rico, não tenho nada de falta de nada, mas você é um pobre. Você é um miserável. Você é cego. Você é nu. Aqui não, aqui inverte as coisas. Você é pobre, mas na verdade você é rico. Glória a Deus. E você é rico porque você tem vida espiritual. Porque a tribulação, a pressão que você está passando não faz com que você se afaste. Então tem essa questão aqui. E aí fala assim, ó, voltando a essa questão da perseguição, ou avançando, melhor dizendo, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E aí volta para a questão da perseguição que a gente está tratando aqui. Quem é que perseguia os cristãos da igreja de Esmirna? Eram os romanos? Na maioria dos casos, não. Quem perseguia eram os judeus. A perseguição dos judeus aos cristãos no início, ela foi extremamente severa, muito severa. Sim. A gente tem a questão de Estevão, a gente tem a questão de outros tantos que foram, a própria questão de Jesus, que foram de fato martirizados. O João está aqui porque ele está pregando na ilha de Patmos. Então há uma questão de movimentos judaicos que se sentem agora ameaçados por causa da expansão do cristianismo e vão perseguir. Isso aparece onde também? Na carta aos Gálatas. Lá na carta aos Gálatas, qual é o principal problema da igreja da Galácia? Qual que é o principal problema? Os judaizantes. Eles se infiltram na igreja e eles querem inserir a questão do judaísmo no cristianismo. Então Paulo ali faz uma defesa. Gálatas, vocês estão sendo insensatos. Ele mostra assim, como é que vocês estão caindo da graça tão rápido? E ele diz ali, há uma frase, um texto de Gálatas que é extremamente duro, pesado e mostra a convicção de um homem que entendeu o que é o evangelho. Então o próprio Paulo diz assim, olha, eu fui a Jerusalém ter com os apóstolos e tudo, mas eles não me acrescentaram assim tantas coisas,
E ele fala lá pelo capítulo 2 que Deus não olha a aparência. Essa é uma expressão extremamente dura e pesada e que nos faz olhar para nós mesmos e pensando, de fato é isso, Deus não olha a aparência. Porque tinha a questão da circuncisão e Paulo ali repreende uma questão ali com Pedro, porque os judaizantes estavam se introduzindo na igreja. Então, ora os convertidos queriam trazer essa questão de circuncisão e outras coisas mais, guarda de sábado e outras questões. Ora, os que não se convertiam, estavam fora, duramente perseguiram os cristãos. E é o que acontece na igreja de Esmirna. Eles estão lá, estão servindo a Deus, eles procuram suportar as tribulações, só que tem uns lá que são chamados da sinagoga de Satanás. Não, são judeus que estão perseguindo. Não, que não compreenderam. É uma perseguição, a palavra tribulação, de uma pressão constante. Só que aí vem, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Mais uma vez a questão da pressão. E tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui é uma outra questão. Se 7 representa a totalidade da igreja, 10 dias aqui, a grande maioria dos estudiosos do livro do Apocalipse não entende como literal, uma literalidade de 10 dias. 10 dias representa um período curto. Então vai acontecer, mas é um período curto. Então continue suportando. Então Satanás vai vir, vai lançar alguns de vocês na prisão, vocês vão ser tentados, vão ser pressionados. É uma pressão que é difícil a gente descrever, essa questão de uma opressão. Não opressão porque a pessoa está endemoniada, nada disso, mas uma pressão diabólica, maligna, para que as pessoas recuem. Mas fiquem, vai ser um período curto de 10 dias e se vocês forem fiel até a morte, vocês vão receber a coroa da vida. Que tem outra coisa gloriosa. Porque existiam dois temas, duas palavras para coroa, diademas e estéfanos. Estéfanos é uma coroa diferente de diademas. A coroa de fato que os vencedores recebem após um grande desafio, uma grande luta. Então aqui diz de coroa, fala de estéfanos, dessa coroa dos vencedores mesmo. E a orientação é aos que forem fiel até a morte, até o fim. É um outro tema que, se a gente abrir aqui, vai ficar muito grande, mas a necessidade é que a gente vá até o final. Sim. Mesmo na tribulação, mesmo nas dificuldades, mesmo passando por testes. É necessário permanecer firme até o fim. Existe essa questão, né, a partir do momento que a gente entrega a vida para Cristo, e agora já estamos salvos e independente do que ocorra. Não, aqui o texto fala diferente. Seja fiel até a morte. E aí, se vocês forem fiéis, vocês vão receber esse estéfanos, essa coroa. Aleluia. Glória essa coroa. a Deus. Glória a Deus. Então, Aleluia. é uma questão extremamente séria e gloriosa e espiritual. Você pensar que Cristo está dizendo assim, olha, o período da tribulação de vocês é curto. Curto em relação à vida eterna. O que pode ser longo se comparado à vida eterna? Nada. Por isso que Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um peso de glória muito excelente. Então são essas questões que fazem com que a gente olhe para essas igrejas e extraia a necessidade de que a gente prossiga, de que a gente continue, de que a gente suporte. Uma outra coisa aqui é que assim, a tribulação vai acontecer. As dificuldades vão ocorrer. Eu sei que vocês, enquanto homens de Deus, à frente de um trabalho ou na vida pessoal, enfrentam as dificuldades. É óbvio que enfrentam. Esse é o Evangelho. Não é o Evangelho assim, olha, não vai acontecer nada com vocês a partir de agora, porque vocês entregaram a vida para Cristo. Esqueçam, não vai ter tribulação, não vai ter... Não, esse não é o Evangelho. O Evangelho fala desse tribulação, que é curta. Mas eu estou há
10 anos na tribulação. Irmão, continue orando e conte com a nossa ajuda em oração. Nós estamos em constante adversidade e tribulação, lutando para nos mantermos firmes. Mas aí a gente olha para a palavra. Não temas aos que são da sinagoga de Satanás. Um período, 10 dias, é um período curto, mas se vocês forem fiel até a morte, vocês vão receber o Estéfanos, a coroa da vitória, a coroa da vida. E a gente tem aí uma esperança que nos renova. Enquanto a gente fala, a gente é renovado. É verdade. Porque isso é muito glorioso. Quando a isso, gente escuta também é renovado. a gente vai recebendo de Deus essa questão. Então, essa igreja de Esmirna, ela tem essa característica. Mas ela não teve ela não teve uma exortação clara. É uma igreja perfeita? Não é que é uma igreja perfeita, porque a igreja composta por homens vai ter ali algumas dificuldades. Mas ressaltou-se a questão dessa igreja, que é uma igreja rica da graça, rica da presença de Deus, rica da comunhão, e que suporta a adversidade, aquilo que vem contrário e que faz com que ela fique firme. Então eu acho que esses são os principais pontos, né, da igreja de Esmirna, e aí eu acho que a gente pode de repente avançar para a próxima. Interessante é que para os padrões humanos, talvez pobre, né? Sim. Mas para os padrões de Deus, riquíssima. Exatamente. E o contrário é verdadeiro na igreja de... Na última igreja, na igreja de Laodiceia, que tem essa questão, exatamente, que se considera rica, mas que na verdade é pobre. O que você traz, irmão Tiago, é extremamente verdadeiro e nos faz pensar, né? Você usou uma expressão assim, que para os padrões humanos, né? A gente precisa olhar a obra de Deus a partir da perspectiva espiritual. Se nós olharmos mesmo nessa perspectiva que você traz, nos padrões humanos, isso que a gente está fazendo e outras coisas mais que a gente faz, as pessoas vão desprezar porque elas olham a partir de uma perspectiva de um padrão humano, como foi o caso da igreja. Você é pobre. Uma igreja que poderia ser desprezada porque é pobre, mas olha como Cristo olhou para essa igreja. Exatamente. Pobre? Você não é pobre, você é rica. Aleluia. Glória a Deus. Então essa é uma questão que faz com que a gente glorifique ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Com certeza.